Aqui com o doutor João Antônio Pucinelli, que foi craque aí do Primavera em tempos passados. E hoje, João, é aniversário do Primavera, o Primavera é 27 de janeiro. O Primavera completa 89 anos. O que o senhor tem a dizer, doutor? Eu só tenho a parabenizar todos aqueles que trabalharam em prol do Primavera e que até hoje continuam trabalhando, dando incentivo e estímulo àqueles que pretendem partir para o profissionalismo. O amadorismo lá no Primavera não tem mais, a não ser o sub-20, mas tem a equipe dos profissionais que estão disputando a Série A3. Bem apoiado, não é possível reclamar, a torcida tem colaborado. Principalmente nessa Copa São Paulo. Marcou presença, né? Marcou presença. Inclusive, João, desse time da Copa São Paulo, o Primavera promoveu aí, se eu não me engano, acho que de 6 a 8 jogadores que devem fazer parte da A3. Vamos torcer para que isso realmente dê frutos, né? E que dê resultado. Porque nada como uma boa renovação. Sangue novo, toda a sociedade, sangue novo diz que é preciso injetar. Então, injeta sangue novo, a coisa funciona. É assim que tem que ser. E a gente também acha que a gente que acompanha e vê aí o futebol há muito tempo, hoje não existe mais aquele bicho papão, né? Eu acho que está muito nivelado, né? Então, acho que a gente tem que torcer para que essas promoções aí dê certo, né? E eu tenho certeza que vai dar certo. É claro que você falou bem, hoje não existe mais o bicho papão. E também o que está acontecendo é o seguinte: o futebol se nivelou de uma tal forma em razão do preparo físico. Hoje vale mais o físico do que propriamente a técnica futebolística. Tanto assim que são pouquíssimos ainda aqueles atletas que vencem pelo tecnicismo. Haja vista aí nas grandes equipes da Série A1. Você vê lá, tem lá aquele meia do São Paulo, que era do Santos, muito bom, um grande jogador, mas ele é técnico, ele sofre quando a partida torna-se mais eletrizante, mais disputada, mais aguerrida. Por quê? Porque ele é um jogador bastante técnico, e não só ele, há outros também que hoje sofrem. Então eles têm que primar pelo preparo físico, que é o que está prevalecendo hoje. Razão pela qual torna-se difícil surgir atletas de alto nível. Como a gente viu. Como se foi no passado. No passado existia. Também havia uma facilidade muito grande para o atacante que não tinha o quarto zagueiro. As equipes jogavam com dois zagueiros, um lateral direito, um central, um lateral esquerdo. E um trio médio no meio de campo. O quarto zagueiro ainda o quarto zagueiro passou a existir numa certa fase, acho que foi depois da Copa de 60 depois da segunda Copa que o Brasil ganhou no Chile. 66. Aí que passou a existir o quarto 62. zagueiro. Me parece que foi por aí. E então o quarto zagueiro fecha, né? A mão tranca. Sem dúvida. Tanto é verdade que antigamente eu tinha um técnico do Juventus que jogava um futebol feio, horroroso, mas o Juventus conseguia empatar e dificultar para o adversário. Conseguia grandes resultados. Porque era retranqueiro. Conseguia grandes resultados. Aliás, o apelido do técnico ficou sendo retranqueiro. Retranqueiro. Eu não lembro bem o nome dele. E hoje, por exemplo, a cidade cresceu muito. Hoje Indaiatuba tem mais de 200 mil habitantes. Será que o Primavera não cresceu o suficiente pela administração que é ultrapassada ou que falta incentivo de alguns setores aí da nossa cidade? Não, o que eu acredito mais é o seguinte:
Eu fui vice-presidente do Primavera na época que o Vadu era presidente. Sim. E nós conseguimos dois belos campeonatos. Havia uma equipe muito boa que contava naquela época com o Simões, um centroavante que depois foi para a Inter de Limeira. Infelizmente faleceu num acidente de carro quando deixava Limeira para ir para São Paulo, a passeio. E naquela época havia uma boa contribuição, a Cobrec contribuía, eu me lembro muito bem, compravam os ingressos. Grandes indústrias colaboravam. As indústrias compravam os ingressos e distribuíam para os funcionários comparecerem. E havia também um esquema montado com a prefeitura que durante todos os feriados, eram 4 ou 5 feriados, era 7 de setembro, 1º de maio, mais um. Durante o ano. Durante o ano. A prefeitura bancava, né, os ingressos para os torcedores. Para os jogos. Bancava os jogos. Da competição. E portões abertos. Era portões abertos. Então, havia também essa espécie de colaboração. Um incentivo. Isto que hoje não tem. Não sei. Que aí hoje é que não está tem. A diretoria que tem que providenciar isso aí. Naquela São época, sugestões, né? São sugestões. Naquela época, eu e o Vadu corremos atrás. O Vadu era vereador, né? O prefeito era o Clem Ferrari, que não gostava muito. Não incentivava o futebol profissional. Mas no fim acabou cedendo aos reclamos e aos pedidos do Vadu, que por sinal foi um belo do presidente, né? Formou grandes equipes, depois veio o Tolinho Lorenzetti também, e houve uma colaboração bastante grande. E o torcedor ia, tanto que o Vadu falava, quando o espetáculo é bom, né, o torcedor comparece. O público comparece. Sem dúvida. E essa é a grande verdade. Vamos dar bons espetáculos para que a torcida venha. E isso que você falou também serve como sugestões, né? Exato. Para que futuramente possa estar acontecendo. É um incentivo, né? Não tenha dúvida. É um incentivo. Eu agradeço aí a sua participação. Eu só gostaria que antes de que você se despedisse, você se lembra quando você jogou pela primeira vez no time do Primavera? Que ano foi? Quando vim para o Primavera, eu jogava no Flamenguinho. Flamenguinho. Num campinho ali perto da Vila Furlan. Era o time do Flamenguinho. Jogávamos eu, o Sinim, Malaica, Bimbo, da família dos Almeida. O Malaica e o Bimbo era da família Almeida. Jogava lá também. E José Serafim. Nós tínhamos essa equipe lá. Isso foi que ano, João? Isto foi em 1953. 52 para 53. 52 o Primavera disputou. O Primavera disputava a divisão segunda, não aguentou, caiu para a terceira. Naquela época houve mudança, veio para a terceira. Tinha boas partidas, Estrela da Saúde, Ipiranga, era uma maravilha. Essa equipe do Primavera dessa época. Mas infelizmente, né, não deu certo. A Prudentina, se não me engano, a Prudentina naquele ano ficou campeã. Aí o Primavera se desfez, porque a maioria dos jogadores eram do antigo Gazola. Tinha Lamão de Onça, Tati, Manelão. Jogadores de expressão na Jogadores de expressão na época que eram do antigo Gazola. E que estavam no ferroviário. Era o ferroviário de Itu. Não era o Ituano atual, era outra. Era ferroviário. Mas chamava-se Ituano também. E aí o Primavera se desfez, alguns foram aproveitados, como o Foguete, né, que jogava, foi aproveitado. E Mão de Onça mesmo continuou um tempo. E nós, do Flamenguinhos, reunimos e foram todos jogar no Primavera. Fomos todos jogar no Primavera. Né? Isso em 53. 53 para 54. Senão o Primavera poderia estar fechando as portas. Exato, se não fosse isso aí. Aí o Flamenguinho ficou lá no Primavera, era o Flamenguinho e Primavera, Primavera e Flamenguinho. E desapareceu, o Flamenguinho ficou só o Primavera. Com toda essa turma que pertencia ao Flamenguinho. Mas foi muito bonito e havia incentivo. E o meu apelido, todos tinham apelido na época. O Tuia era o nosso técnico.
O Tuia gostava de pôr apelido. E colocou em mim o apelido de Careca. Careca. Porque existia no Corinthians um jogador que na época chamava Carrega. Eu não sei se ele era argentino. Era estrangeiro. Estrangeiro. Chamava Carrega. E eu, porque eu ficava, eu sou Carrega, eu fiquei Careca. Careca. Nós aproveitamos nesse papo, veio um pouco da história do Primavera, que isso é importante. Tem muita gente que não sabe, né? Mas eu agradeço aí a sua participação e fico até mais que agradecido por essa participação, João. Eu que agradeço, então. E a gente volta aí a se falar em outras oportunidades, que a gente pode até estar fazendo uma entrevista com você, para que você possa estar falando sobre a sua vida esportiva, a história da sua vida esportiva. Nós voltamos a nos falar e agradecemos a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde. E os parabéns pelo Primavera. Parabéns ao Primavera, né? Pelos 89 anos de vida. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, eu.